Nosso Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, Jeremias capítulo 1, começamos domingo passado a observar este livro. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10, eu peço que a igreja me acompanhe, por favor. Jeremias capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Irmãos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, nós engrandecemos o Teu nome, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é quem tem conduzido a nossa vida, ó Deus, neste mundo, de uma forma tão amorosa, cuidadosa e pastoral, que nós, ó Deus, podemos sentir o cuidado do Senhor para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso castelo forte, e bem-aventurado, ó Deus, é aquele, ó Deus, que habita na Tua presença com o povo do Senhor, que é casa do Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, desfrutando de todas essas dádivas. Temos experimentado do Teu cuidado. Ó Deus, e nesse momento, a Tua palavra sobre nós é a manifestação do maior cuidado do Senhor para conosco, para com o Teu povo. Por isso eu peço a Deus que a Tua palavra, ela encontre em nossos corações o lugar, para que em nossos corações ela produza frutos para a Tua glória. Ó Deus, que o Senhor venha sobre nós e console os nossos corações, confronte se necessário. Ó Deus, molde o nosso ser. Estamos aqui para o Senhor e nesse momento pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos atentos à voz do Senhor. Oramos pedindo essas bênçãos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um livro que, como falamos domingo passado, nos apresenta a realidade de um Deus que é zeloso para com o seu povo, um Deus que é zeloso com a sua palavra, um Deus que protege, guia o seu povo e, por amar, disciplina o seu povo quando é necessário. Então, no livro de Jeremias, nós nos deparamos com o caráter de um Deus santo, de um Deus zeloso e um Deus soberano. E quando nós olhamos, queridos, contemplamos o livro de Jeremias, em seu contexto histórico, em seu contexto geopolítico, nós percebemos de forma muito clara, e eu creio que de uma forma maravilhosa, o governo do Senhor. O governo do Senhor não apenas sobre o seu povo, mas o governo do Senhor perante todas as nações. No cenário mundial da época, o livro de Jeremias, ele contempla 3 grandes potências mundiais. Primeiro, nós temos a Assíria, em queda, em declínio. Logo depois,
Na verdade, dentro do contexto de Jeremias, principalmente, temos a Babilônia, na verdade, a Neobabilônia, ou conhecido como os caldeus, não é? Os caldeus, os neobabilônicos, os novos babilônicos, com Nabucodonosor, que estava em ascensão. E nós temos também uma potência antiga, que era o Egito. E o que nós percebemos no livro de Jeremias é que nesse cenário geopolítico, todas essas grandes potências estão servindo o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E isso é maravilhoso. Contemporâneo de Jeremias, o profeta Abacuque, ele ouviu da boca do Senhor o seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar, pois eis que eu trago os caldeus. Pois eis que eu trago os neobabilônicos, como instrumento nas minhas mãos para disciplinar o meu povo e conduzir o meu povo para a minha presença. Em Jeremias capítulo 1, versículo 15, nesse capítulo que nós estamos, Deus disse a Jeremias: pois eu convoco todas as tribos do norte, diz o Senhor. E quando ele diz isso para Jeremias, eu estou convocando todas as tribos do norte, ele está falando exatamente do Império Neobabilônico, que vinha do norte. Mas nós vamos observar ainda esse texto. Mas, queridos, diante da soberania de Deus, nesse cenário mundial, no cenário geopolítico, presente no livro de Jeremias, nós percebemos mais uma vez o profeta Abacuque, contemporâneo do profeta Jeremias, após perceber que, apesar do aparente caos, ele chegou a uma conclusão sobre a soberania de Deus, e ele disse o seguinte, no seu livro Abacuque 2:20, o Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Apenas para lembrar as mentes esquecidas que talvez estejam aqui, o cenário mundial, ele está nas mãos do Senhor, ele está a serviço do Senhor de toda a terra. O cenário mundial sempre esteve e ainda está a serviço do Senhor de toda a terra. Pelo menos eu creio dessa forma. Olhando para o chamado de Deus a Jeremias, nós vimos domingo passado que o Senhor, ele usa a nossa piedade como meio de influência para as futuras gerações. Nós vimos isso domingo passado. Mesmo que seja apenas para influenciarmos meninos e meninas, moços e moças, dentro do mandato criacional e cultural de Deus, presente em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Para que esses meninos e meninas, eles sejam homens, mulheres, esposos, esposas, pais, mães, tementes a Deus, responsáveis. Então Deus usa as nossas vidas. E como nós falamos domingo passado, queridos, a piedade não é ausência de pecado, a piedade não é ausência de falha. Não, piedade é um caráter que está sendo transformado, está sendo moldado à medida que eu me submeto à vontade do Senhor e não à minha vontade. Isso é caminhar em piedade. Por fim, nós vimos domingo passado que o Senhor, Ele pode, para cumprir os seus propósitos eternos, o Senhor pode, em sua soberania, mudar planos que nós traçamos para as nossas vidas, para os nossos filhos, de uma forma surpreendente, literalmente surpreendente, porque nos surpreende. E Deus nos conduz para uma outra direção. Tudo isso para o cumprimento da sua própria vontade. Queridos, ainda nesse contexto do chamado de Deus, do chamado do Senhor para Jeremias, e também do chamado do Senhor para todos nós que estamos em Cristo Jesus, eu quero destacar a nossa primeira lição de hoje. Pretendo mencionar apenas 2 lições. A obra do Senhor, é sobre isso que vamos falar inicialmente. A obra do Senhor, ela é excelente em sua essência, mas ela é desafiadora diante das oposições.
A obra do Senhor, ela é excelente em sua essência, mas ela é desafiadora por causa das oposições. Quando nós observamos, meus irmãos, essa verdade, nós chegamos à conclusão que essa verdade o Senhor nunca escondeu de seus servos. E nós vamos mais uma vez ser lembrados que o Senhor não mente. Para nós, o nosso Deus, Ele não é aquele médico que você entra e você tem um diagnóstico grave e você sai dali repleto de boas notícias porque a verdade não é dita. E você sai dali talvez com uma perspectiva agradável, mas com uma realidade terrível. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele não esconde a realidade para nós. O chamado de Deus para nós, ele é excelente em sua essência. Porém, ele é desafiador por causa das oposições presentes. Percebam que na transição do versículo 2 para o versículo 3, diz assim: veio também. Eu vou ler o versículo 2. A palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também, e também, a NVT, ela traduz assim: também Deus deu a Jeremias mensagens no 3º ano, ou seja, Deus, Ele usou a vida do seu servo, e Deus deixa claro que o chamado dele para Jeremias contemplou não apenas um contexto, contemplou não apenas uma realidade, mas contemplou muitas realidades diferentes. E essa informação, queridos, nos mostra que aquilo que Deus confiou a Jeremias, ele enfrentaria. Primeiro, ele experimentaria a excelência do chamado. Como é bom ouvir de Deus. Antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E te constituí profeta entre ou para as nações. Que maravilhoso ouvir isso da parte de Deus. Mas quando no versículo 2, versículo 3 diz: a mensagem do Senhor veio a Jeremias no 3º ano do reinado de Josias, filho de Amon, mas veio também em outros períodos, perante outros reis. Para os irmãos terem uma ideia, Jeremias, ele pregou por 40 anos. E no Egito, ele pregou por 5 anos. Ele aconselhou 5 reis e um governador de Judá. E desde o início o Senhor deixou claro para o seu profeta: a minha obra, ela é excelente em sua essência, mas ela é desafiadora devido às oposições. Ou seja, há tempos de bênçãos, mas há tempos de desafios e há tempos de adversidades, Jeremias, mas sempre com a esperança da minha condução soberana. Meus irmãos, 3 anos após ser chamado pelo Senhor, preste atenção nisso. 3 anos após ser chamado pelo Senhor, Jeremias, ele vê o seu pai, o grande sumo sacerdote Ilquias, juntamente com o rei Josias, um dos melhores reis de Israel, promovendo um grande avivamento no povo de Judá. Jeremias, ele contempla esse grande avivamento, ele experimenta esse grande avivamento em Israel. E eu sei, meus irmãos, que hoje em dia muitos pastores oram e muitos crentes oram desejando experimentar um grande avivamento. Quando há pouco tempo lá nos Estados Unidos começou a surgir, vocês se lembram? Começou a surgir uma fala de que um avivamento estava acontecendo. Pessoas saíram de vários lugares do mundo e foram para lá, para contemplar, inclusive pastores brasileiros, para enxergar o que estava acontecendo. Muitos esperam por um avivamento. Jeremias, após 3 anos ser chamado por Deus, ele desfruta, não apenas de um avivamento produzido pelo rei Josias, mas o pai dele, ele faz parte. Foi o pai dele que encontrou o livro da lei no templo e deu e entregou ao rei. E Deus fez o que fez. Veja o que a Bíblia fala.
no segundo livro de Reis, sobre o rei Josias. Antes dele não houve rei que lhe houvesse, ou que lhe fosse semelhante, que se convertesse de todo o coração, de toda a sua alma, e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Esse foi o rei Josias, e Jeremias, ele experimentou tudo isso. Que maravilha pregar em um tempo assim. Que maravilha ter o seu pai como sumo sacerdote, debaixo de um reinado assim. Então Jeremias, queridos, ele deve ter tido muita satisfação, ele deve ter tido muita alegria, ele deve ter experimentado muita gratidão por ter vivido este tempo. Entretanto, no final do versículo 3, o texto diz que ele exerceu o seu ministério até o momento em que o povo foi levado ao cativeiro, exatamente por desprezar a sua própria mensagem. Meus irmãos, nesse período terrível, indo da metade para o final do ministério de Jeremias, nós temos um grande livro na palavra de Deus, na Bíblia, chamado de Lamentações de Jeremias. Murmuração é pecado, lamentação é bíblico. Então Jeremias, ele experimenta um momento muito difícil, da metade do seu ministério para o fim. E Deus, logo no início, deixou claro isso para ele. John Mackay, um dos grandes estudiosos do Antigo Testamento, ele disse o seguinte sobre o livro do profeta Jeremias: foi um desses períodos de trevas que Jeremias, como profeta, serviu ao Senhor, do fim do 7º e início do 6º século antes de Cristo, quando a expansão do Império Neobabilônico, debaixo do governo de Nabucodonosor, levou Jerusalém à destruição em 586 antes de Cristo. Para que você tenha dados, Jeremias experimentou 18 anos de reforma. 18 anos de reforma. 18 anos debaixo do reinado de Josias. Mas ele experimentou 22 anos de colapso com os demais reis. 22 anos de colapso com os demais reis. O Senhor havia revelado a ele. E Jeremias, queridos, ele foi considerado um traidor pelo próprio povo. Sabe por quê? Porque ele profetizou contra o templo. E ele profetizou contra Jerusalém. Ele foi considerado um traidor. Veja o que o Senhor disse a ele logo no início. No capítulo 1, versículo 18 a 19, olha na sua Bíblia. Olha como Deus o alertou. Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Queridos, meus amados irmãos, nós vimos domingo passado que o Senhor mostraria para Jeremias que os seus planos, eles são mais excelentes, que os seus planos são mais santos. Os planos de Deus para nós, eles possuem frutos eternos, mas eles são mais desafiadores. E essa verdade, ela não é sustentada apenas no ministério de Jeremias. Essa mensagem, ela é sustentada em muitos ministérios. E quando eu falo ministério, não pense apenas em ministério de um profeta ou ministério de um pastor. Eu estou falando de ministérios que o Senhor confia àqueles que Ele chama. Muitos experimentam essas verdades. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos para vocês. Noé. Ontem eu estava observando Noé. Noé, ele foi chamado por Deus para uma obra excelente de pregar o juízo de Deus, de construir uma arca, que para a sua época era algo surpreendente, e ele experimentou a condução de animais, inclusive animais selvagens, impares, para dentro da arca. Noé,
ele viu maravilhas da parte de Deus, que se muitos de nós víssemos, a nossa fé estaria em outro patamar. Entretanto, Noé experimentou muitos desafios, muitas oposições, muitos temores. Então vamos olhar um pouco mais para frente e vamos observar Abraão, chamado de amigo de Deus, chamado de o pai da fé, o pai daqueles que creem, amigo de Deus, mas enfrentou diversos desafios e provações inerentes ao chamado dele. Vamos observar outro homem, Moisés. Moisés, ele ouviu o Senhor na sarça. Moisés, ele viu sinais e maravilhas no Egito. Moisés, ele contemplou aquilo que Deus fez no Monte Sinai. Moisés, ele falou com Deus como um amigo fala com outro amigo, e Deus disse, face a face. Mas Moisés, queridos, ele enfrentou um ministério repleto de desafios, que em muitas vezes foi tão pesado, que ele pensou em desistir. Está lá em Êxodo capítulo 18, foi difícil para ele suportar. Elias, um homem segundo as nossas próprias inclinações, ele se tornou conhecido como príncipe dos profetas, viu sinais e maravilhas. Nenhum homem experimentou respostas de orações tão rápidas quanto Elias. Mas Elias, por causa do seu ministério, por causa do seu chamado, enfrentou muitos desafios que afetaram o seu ânimo, que afetaram o seu vigor. E é importante frisar algo, queridos. Algo. Deus sempre deixou claro que as dificuldades na obra não estão na obra em si. As dificuldades na obra, elas estão nos corações que se opõem à vontade de Deus. Sempre os maiores desafios nós vamos encontrar, não naquilo que Deus nos confiou, mas nos corações que se opõem à vontade de Deus. Vamos continuar um pouco mais. Esther chegou à posição de rainha do maior império da época. Mas Esther enfrentou desafios que exigiram muita fé, coragem e renúncia. O profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O profeta Isaías, ele disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas depois de dizer isso ao Senhor, no caminhar do ministério dele, ele disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Poderíamos ficar aqui e falar de José, de Daniel, de Davi, de Pedro, de Paulo e de tantos. Não é interessante como o nosso Deus, ele não muda? Deus, ele não escondeu de Jeremias que o chamado dele é excelente em sua essência, mas ele é repleto de desafios por causa das oposições. E o Deus de Jeremias, que convocou Jeremias, é o Deus que se encarnou e habitou entre nós, e disse assim, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mas esse mesmo que disse isso, mostrando a excelência, a bem-aventurança de fazer parte do reino, de ser discípulo de Jesus, esse mesmo disse que a porta é estreita. E como já falamos, a porta ela não se alarga no decorrer da caminhada. Não. Meus irmãos, minhas irmãs, como servos de Deus, nós vamos desfrutar dos bons frutos da obediência. Nós vamos desfrutar das bênçãos, das promessas do Senhor. Nós vamos experimentar sempre as bênçãos da fidelidade a Deus. Mas Deus nunca deixou de alertar a realidade, sobre a realidade do chamado. Nunca. Eu, de vez em quando, preciso ser lembrado pelo Senhor, do privilégio e da alegria que o Senhor nos dá, da satisfação, da honra que nós temos de sermos chamados simplesmente discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Que privilégio ser chamado por servos de Cristo.
Que privilégio saber que Deus dá ordem aos seus anjos para nos servir. Que privilégio saber que o ministério da pregação da palavra, Deus não confiou a anjos, mas confiou aos seus servos. Que privilégio sermos chamados de súditos do rei. Que privilégio, queridos, sermos chamados filhos benditos do Deus vivo. Que privilégio, que grande honra, que grande graça. Mas Deus nunca deixou de nos alertar que exatamente por sermos quem somos, aos olhos dele, neste mundo passaremos por aflições. Neste mundo passaremos por aflições. Ser um homem de Deus é uma bênção. Ser um homem de Deus amado por Deus, amado pelo Deus Criador do céu e da terra, é um privilégio, é uma honra, é uma bênção, mas também representa grandes lutas e grandes desafios neste mundo. Ser uma mulher de Deus, uma filha do Deus Altíssimo, eu creio que não teve uma expressão mais linda que mulheres de Deus ouviram de Jesus como filha. Filha, a tua fé te salvou. Filha. Não existe maior privilégio do que ouvir do Criador, do Senhor de toda a terra, do Deus Santo, filha, amada do Deus Altíssimo. É fruto da maior manifestação do amor de Deus, mas representa também neste mundo o lutar contra muitos opositores. E quem sabe o maior opositor não seja o próprio coração? Ser um jovem cristão em uma geração corrompida, em uma geração em trevas, uma geração que não consegue discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ser um jovem que tem a palavra do Senhor, que recebeu o discernimento do Senhor, é um dos maiores privilégios, é uma das maiores dádivas que um jovem cristão recebeu. Mas existem os desafios, as lutas inerentes a esse privilégio. Querido, ser igreja de Jesus, é isso que eu vou falar para os irmãos lá de Chaltén, na Argentina. Ser igreja de Jesus é um dos maiores privilégios, é uma das maiores manifestações do cuidado de Deus. Ser rebanho do Deus vivo é um dos maiores privilégios. Mas neste mundo, nós temos muitas lutas, desafios, exatamente porque Deus nos chamou para sermos sal e sermos luz onde Ele nos chamou. Mas olha que interessante, o lamento de Jeremias, ele não foi em vão. O lamento dos servos de Deus neste mundo nunca é em vão. Deus, ele sempre vem, e Deus, ele usa a fornalha, a mesma fornalha que nos santifica, Deus usa para consolar outros que passarão por momentos difíceis. Deixa eu afirmar uma verdade: a sua vida nas mãos do Senhor, mesmo com todas as suas lutas, dificuldades, temores, todas as suas experiências na dependência de Deus, serão usadas por Deus para que você, pela sua experiência com Deus, na sua fornalha, você edifique a fé de outros que estarão passando por momentos como esse. Jeremias escreveu um livro de lamentações, mas Daniel leu e foi consolado. Jeremias passou pela aflição do ministério, mas Esdras leu a sua história e foi confortado e direcionado por Deus. Nunca despreze o que Deus faz na vida daqueles que Ele chama para servi-lo. Mas Ele nunca mentiu para nós. O chamado de Deus, ele é excelente em sua essência, porque ele vem de Deus. Mas está repleto de desafios por causa das oposições. E você precisa acreditar nisso. Mas sempre com a promessa da presença dEle. O Senhor nunca mentiu para nós. Sendo assim, meus irmãos, a sua fé, eu estou falando da sua fé, a sua fé precisa ser perseverante.
A sua fé precisa ser perseverante, porque Deus está preparando você para desafios que virão. E eu não estou falando, como eu disse, apenas para aqueles que o Senhor chamará para ser pastor, para ser diácono numa igreja, ou líder numa igreja, não. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus, que possuem chamado, desafios diante de si. Aos Hebreus, Paulo escreveu, e essa palavra é para você, meu irmão. É para você. E eu vou dizer com ousadia, sem ser pentecostal, toma posse. Toma posse. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, diz a palavra de Deus. Ela tem grande galardão, com efeito. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, o tempo está passando. Todavia o meu justo viverá pela fé. Quem disse isso? Abacuque, contemporâneo de Jeremias. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. Mas como nosso Deus, Ele é o Deus que nós já conhecemos, Ele não apenas mostrou para Jeremias que o chamado, apesar de sua excelência, tem muitos desafios. Deus, Ele sabia os temores que viriam sobre o coração do seu profeta. Então Deus dá a ele uma outra verdade, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Deus mostra para Jeremias que o chamado dele nunca se sustenta nas habilidades ou capacidades dos seus servos, mas na fidelidade de Deus. Eu vou repetir, porque essa verdade aqui recai sobre nós mais uma vez. Deus já tem dito isso para nós. O chamado de Deus nunca se sustenta nas habilidades ou capacidades dos servos, mas na fidelidade do Senhor. É interessante porque logo após mostrar no final do versículo 3, que Jeremias, ele estaria pregando no período da destruição de Jerusalém, após já ter enfrentado muitos desafios, muitas lutas, muitas oposições. Você quer uma dúvida? Leia Jeremias capítulo 12. Jeremias, ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu tenho uma causa com o Senhor. Um pleito, ele diz. Eu tenho algo para colocar diante do Senhor, que é o meu Deus, de justiça. Eu sei que o Senhor é justo. E sabe o que ele vai dizer? Eu me sinto injustiçado. Capítulo 12. E é interessante, meus irmãos, porque o Senhor ensina onde Jeremias deveria se apegar, diante de todas as lutas que ele enfrentaria em relação ao chamado dele. E Deus deixa claro que ele não deveria se apoiar em suas próprias capacidades, que ele não deveria se apoiar em suas habilidades, que ele não deveria se apoiar em suas próprias forças, mas na fidelidade de Deus. Aliás, é deste profeta a afirmação: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Está lá em Lamentações 3, 21 a 23. Então o Senhor o ensina e nos lembra também, e nós vamos olhar para o texto. O Senhor o ensina que o chamado não está fundamentado em realidades temporais, mas em realidades eternas. Versículo 4 e versículo 5. Veja o que Deus disse, depois da fala de Jeremias. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Deus sabia que após falar para Jeremias que Deus estava chamando ele para ser profeta para as nações, Deus sabia que Jeremias daria um monte de desculpas
Ele sabia. E quando no versículo 4, Deus diz assim, olha, antes que você nascesse, antes que você fosse formado no ventre materno, eu já te conhecia. E detalhe, eu não apenas te conhecia, eu te consagrei para ser profeta, ou seja, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe por quê? Não tem a ver com o que você experimentou, não tem a ver com o que você está experimentando, não tem a ver com o que você vai experimentar, tem a ver com aquilo que acontece na eternidade, em coisas atemporais, não tem a ver com coisas temporais. O chamado está fundamentado em realidades eternas, não temporais. E aí Deus diz uma outra verdade para ele: o chamado Jeremias não está fundamentado na realidade de meus servos, mas em mim. E queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O chamado de Deus não se sustenta naquele que é chamado. O chamado de Deus se sustenta em quem chama. Você quer uma prova? Se Jesus disse que as minhas ovelhas jamais perecerão, elas jamais perecerão. Porque essa realidade não está fundamentada nas ovelhas dele, está fundamentada nele. Isso Jeremias está aprendendo da parte de Deus. Versículo 6, versículo 7. Então eu lhe disse: ah, Senhor Deus. Eu creio que nós precisávamos ser mais criativos em nossas respostas para o Senhor, não é? Sempre é assim. Ah, Senhor Deus. Ele disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo quanto eu te mandar você vai falar. Só não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu acho interessante porque quando nós olhamos para Moisés, Moisés disse a mesma coisa para Deus. Ele disse exatamente isso: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. E Moisés, eu creio que ele foi um pouco mais audacioso. Ele disse assim: eu nunca fui eloquente, nem antes, nem agora, depois que o Senhor me chamou. Não mudou nada. O Senhor falou comigo na sarça, continuo com a língua pesada, com dificuldade para falar. Então não mudou. E ele disse isso para Deus: pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aí vem a resposta do Senhor. O Senhor lhe respondeu: quem fez a boca do homem? Mais ou menos assim. Você acha mesmo, Moisés, que quando eu decidi te chamar, eu estava pensando nas suas limitações? Eu estava pensando em suas fraquezas? Eu estava pensando em suas habilidades? Eu estava pensando em sua capacidade? Você acha mesmo que quando eu chamo alguém para mim, e eu confio algo a este alguém, eu estou pensando na capacidade dele, nas habilidades? Quem busca isso em homens e mulheres somos nós. Nós buscamos currículo. Nós buscamos qual seminário. Nós buscamos como é que é a capacidade dele, a eloquência dele. Nós buscamos como é que é uma mulher excelente. E nós sempre estamos buscando alguns referenciais, mas, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes aquilo que nós buscamos como excelência, como homens, como maridos, como pais, como pastores, não está fundamentado na palavra de Deus, está fundamentado na capacidade do homem. E sabe o que Deus precisa? Sabe o que Deus precisa para que a obra dele seja feita? Nada. Exatamente de nada. Mas ele decidiu, pela sua graça, bondade e misericórdia, separar homens e mulheres para que cumpram a sua vontade, mas nunca na força do próprio braço. Posso afirmar uma outra coisa para você? E te dar um conselho? Deus te chamou, não te chamou?
como homem, como mulher, como pai, como mãe, como líder na igreja, talvez alguns aqui para pastores. Seja criativo, pelo menos. Não dê as desculpas para Deus que todos dão. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade de falar em público. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade para cuidar do meu filho. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade para ser uma esposa que glorifica o Teu nome. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade para ser um homem que honra o Senhor. Ah, Senhor, eu tenho dificuldade. Essas desculpas nós não deveríamos dar para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus te chamou para Ele, antes da fundação do mundo, Ele já sabia das suas limitações, das suas fraquezas. E Deus deixa claro uma outra verdade para ele. O chamado do Senhor é sustentado pela capacitação que Deus concede. Versículo 9 diz assim: depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Meus irmãos, caminhando para o fim, a obra que o Senhor confia a cada um de nós, a partir do momento em que Ele revela Cristo a nós, a partir do momento em que Deus nos chama para Ele, Deus nos chama para fazermos a vontade dEle, e nós temos que ter de forma muito clara em nossa mente que sempre é uma obra grandiosa. É grandioso demais. É grandioso demais o que Deus confia a nós. É muito grande. Eu sou alguém que eu não penso muito. Quando Deus coloca algo em minhas mãos, eu não penso muito. Porque se eu penso muito, eu racionalizo. Então eu não permito que a minha mente dê desculpas e crie justificativas para fazer o que Deus coloca em minhas mãos. Eu simplesmente digo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho capacidade alguma, mas o Senhor estando comigo, basta. Basta. Foi assim que essa igreja nasceu. Porque estava no centro da vontade do Senhor. Mas, meus irmãos, prestem atenção, porque isso tem a ver com o que Deus está fazendo hoje na sua história. Deus confiou a você uma obra excelente, excelente, excelente porque em sua essência é excelente. Mas fique atento, porque Deus Ele mostrou e deixou claro os desafios, principalmente quando você se deparar com as suas limitações e incapacidades para realizar o que Deus deseja. Ou quando você se deparar com os levantes que se opõem contra a vontade de Deus, e às vezes dentro da sua própria casa, o seu próprio coração. Ou simplesmente, eu creio que isto é aquilo que acontece com frequência. Quando nós nos deparamos com aqueles sentimentos que parece que apontam para nós que aquilo que Deus confiou a nós é muito maior do que nós podemos suportar. E nós não conseguimos dar conta. Se isso consola você, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessas interpretações das nossas vidas, do nosso chamado. Quando nós olhamos para Moisés, quando nós olhamos para Josué, quando nós olhamos para Elias, quando nós olhamos para Jeremias, nós percebemos homens e nós encontramos mulheres com as mesmas emoções. Sentimento de incapacidade diante da grandeza da obra do Senhor. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para um aspecto, e eu acho isso muito interessante. Nós costumamos olhar para as fraquezas dos outros para que tenhamos ânimo diante das nossas fraquezas. Do tipo assim: todo mundo passa por isso. Se Jeremias passou, se Moisés passou, se Elias passou, eu não vou passar?
Então eu busco ânimo olhando para as fraquezas do outro, que eu me identifico com elas. Só que não deveria ser assim. Qual criança nunca ouviu o pai falar: você não é todo mundo? Por que o pai fala isso para a criança? Você não é todo mundo. Porque a criança se justifica como? Todo mundo fez. E a gente busca ânimo olhando, puxa, Jeremias deu essa resposta para o Senhor. Elias passou por isso, Moisés passou por isso e tantos outros. Nós não deveríamos olhar para a fraqueza, nós deveríamos olhar para a fidelidade de Deus. A questão não é, ele também passou por isso, então está tranquilo. A questão é, nós temos um Deus que é fiel. Sustentou ele, me sustenta. Sustentou ela, me sustenta. Porque é o meu Deus, Ele é fiel. Eu estou caminhando para o fim, mas eu gostaria de reforçar essas verdades para você. O que Deus requer de nós está fundamentado em realidades eternas, não temporais. Ou seja, ao nos chamar para Ele, o Senhor, Ele já sabia de todas as nossas fraquezas, limitações. O Senhor já sabia. E mesmo assim, Ele te chamou para Ele. Então o Senhor não tem expectativas em nossas capacidades ou limitações. Você sabia disso? Toca aí no seu irmão e diga para o seu irmão. Não precisa. Mas só para você despertar. O Senhor não está fundamentado em nossas limitações. Tudo aquilo que você necessita para fazer aquilo que Deus colocou diante de você, você terá. Basta você crer que está fundamentado nele e não em você. Pastor, eu quero ser um homem de Deus. Pastor, eu quero ser um pai que honra a Deus. Pastor, eu quero ser uma mãe que glorifica a Deus, uma esposa que glorifica a Deus. Eu quero ser um patrão que honra a Deus. Eu quero ser um servo que honra a Deus. Eu quero ser um crente que glorifica a Deus. Eu quero ser um líder que glorifica a Deus. Eu quero ser um pastor que ame ao Senhor. Você quer? Tire os seus olhos de você e descanse na fidelidade de Deus e caminhe. Levante-se. Saia do seu estado de inanição. Sabe por quê? Simples. Porque eu sou contigo. Deus disse isso para ele. Não está fundamentado em você. Está fundamentado em mim. Eu estou com você para te livrar. Para te livrar. Então, sendo assim, o não tenha medo das oposições que Deus disse a Jeremias, Deus também disse a nós. Queridos, o nosso mais excelente exemplo de servo, ele foi chamado de servo sofredor. Ele foi conhecido e chamado de servo sofredor. E Jesus, ele em sua vida aqui, entre nós, ele vivia debaixo da mesma convicção que vocês estão ouvindo. João, ele escreve sobre Jesus assim, antes de Jesus ir para a crucificação, e eu vou ler. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, isso é muito interessante. Sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo Jesus quem era e para onde ia, ele experimentou o seu maior e mais terrível desafio, que foi a cruz. Isso diz muito para nós. A questão é, se sabemos quem somos, diante de quem nos chamou. E aí nós enfrentamos todos os desafios. Nós enfrentamos todas as lutas.
nós enfrentamos todas as dificuldades, porque o Senhor nunca mentiu. É excelente a obra, porque vem dele, mas sempre tem muitos desafios devido às oposições. Jeremias fez isso após saber quem era aos olhos do Senhor. Por fim, queridos, eu quero mencionar um dos homens mais experimentados na alegria do chamado e um dos que mais sofreu, exatamente por causa do seu chamado. E eu creio que você sabe de quem eu estou falando. O apóstolo Paulo. Quando aquele homem foi levantado, Ananias, foi levantado por Deus, para que ele fosse até a rua, aquela rua chamada Direita, e ele fosse até a casa, onde estava Saulo, de Tarso. Aquele homem, quando ouviu isso, ele deveria ir lá e orar por Saulo de Tarso. Ele disse assim: Senhor, esse Saulo não é aquele que estava perseguindo a igreja e tem perseguido a igreja? Jesus disse para ele assim: vá, porque ele é um vaso escolhido, e ele vai experimentar e saber o que é sofrer pelo meu nome. E sabe como Paulo, ele termina um capítulo do seu livro em tamanha exultação. Ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí eu me pergunto, quando eu leio esse texto, Romanos 11:36, será que Paulo se apoiava e esperava apenas os momentos agradáveis e felizes do ministério? Não. Agora, será que Paulo ele olhava apenas para as lutas? Também não. Porque o chamado de Deus, ele é uma bênção, porque vem dele. O chamado de Deus é uma bênção por causa da fonte. De onde que vem? Vem de Deus. Então é uma bênção, é uma maravilha. Mas por que Paulo não olhava para os momentos ruins e nem ficava nos momentos bons? Porque ele aprendeu a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Ele experimentou o que é tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. Então eu quero terminar esse sermão dizendo o seguinte: se o cenário mundial, a geopolítica atual, está servindo à vontade soberana de um Deus que é soberano, quanto mais o cenário de nossas vidas. Quanto mais o cenário de nossas vidas. A pergunta é, diante do chamado do Senhor, como você está? Pastor, eu estou num momento de grandes bênçãos e desfrutando o período do reinado de Josias. Que bom. Mas veio também outro período. Faz parte do ministério, do chamado, o outro período. E você precisa estar preparado para descansar e esperar somente na fidelidade de Deus. Pastor, eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, muitas tribulações, exatamente por desejar fazer a vontade de Deus, mas eu não estou conseguindo. Virá também tempos de refrigério. Virá. A questão é se você está entendendo que você foi chamado por Deus. E se você foi chamado por Deus, você não deve estar numa posição de conformidade, de conformismo com esta vida. Sabe por quê? Porque esta vida, ela não é vida. Essa vida não é vida. A nossa vida está em Cristo. Então talvez você precise hoje apenas perseverar e fazer a vontade do Senhor. Mesmo que você tenha que escrever na sua história um livro
de Lamentações. Mesmo que você tenha que escrever um livro de Lamentações. Confiemos no Senhor e avancemos pelo Senhor. E que Deus te use, onde você está, no momento em que você está, para aquilo que Ele deseja. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar.